Ai ai, eu estava revendo algumas séries animadas aqui que eu gosto bastante de assistir, e percebi que muitas delas têm vilões muito fodas e da horas, com história e objetivos muito interessantes de se acompanhar ao longo da série. Mas eu acho que o principal e melhor desses vilões é a Fera do Segredo Além do Jardim. E bom, acho que eu vou fazer um vídeo sobre ele, explicando os meus motivos e meus pontos de vista do porquê eu gosto tanto desse vilão e porque eu acho que ele é um dos melhores exemplos de vilões de desenhos animados e porque eu acho ele tão bom assim. É isso, vambora. Olá, tudo bom? Então, como vocês leram aí no título, hoje irei fazer um vídeo que eu tinha falado que ia fazer no meu vídeo anterior de Segredo Além do Jardim. Queria fazer um vídeo sozinho inteiro sobre esse personagem foda pra caralho. Que nada mais, nada menos eu estou falando da Fera. Sim, o vilão principal da série. Então é isso, fica confortável aí na cadeira e vamos embora. Bom, nesse vídeo, como tá escrito aí no título, hoje eu irei falar sobre a Fera, como eu já havia dito também no começo do vídeo. E vou falar o porquê ele é o melhor ou um dos melhores vilões dos desenhos animados de todos os tempos. Então vamos lá. Para começar, vamos falar sobre um detalhe importante que talvez interfere um pouco na construção do personagem, que é o fator da série do Segredo Além do Jardim ter poucos episódios e poucas minutagens. Ou seja, isso pode ter sido uma vantagem ou uma desvantagem. Afinal, o fator de ter menos tempo pode ocorrer que tem menos tempo para se desenvolver um personagem mais interessante e que tenha uma história convincente. Ou também, que muito tempo pode prejudicar de fato, que é muito tempo para manter o personagem interessante, ou que ele se torne de um vilão foda pra carai para uma decepção em forma de personagem. E nesse caso eu acho que foi a falta de tempo de tela para o personagem, porque no tempo que ele apareceu já se demonstrou um grande vilão. Mas por que ele é tão bom assim? Então, meus amigos, vamos lá novamente. E primeiro, para termos uma impressão do personagem e ver qual é que vai ser, se ele parece que vai ser forte ou se vai ser só mais uma merda de figurante que só veio para apanhar dos protagonistas. Para se causar uma boa impressão assim de primeira, é a apresentação do personagem. E bom, meus amigos, a Fera já é citada no primeiro episódio, pelo Senhor da Mata, que apenas alerta o Ort e o Greg para tomar cuidado com ele. Depois ele foi citado mais vezes nos outros dois episódios, mas de fato ele só vai aparecer no episódio 4. Onde ele aparece de fato só no finalzinho. E meus amigos, não tinha jeito melhor dele aparecer, sendo aparecendo do nada, conversando com o Senhor da Mata, que aparentemente de forma amigável. O que se eles já se conhecessem há bastante tempo. Sendo que na verdade, supostamente, era pro Senhor da Mata ficar assustado e sair correndo ou tentar enfrentá-lo. E não é o que acontece. Ele só aparece na escuridão da noite. Embora o design dele seja ele todo preto, e eu já vou falar mais sobre o design dele mais pra frente. A questão é que ele sempre se apresentou misterioso desde o começo, porque ele era apenas falado que era perigoso, mas ninguém falava nada mais além disso. Isso continuou pois ele começa a falar da alma da filha do Senhor da Mata está supostamente dentro do Lampião. Ele se apresenta de forma calma, tranquila e conversando bem de boa. Tudo ao contrário do que o Senhor da Mata fazia parecer, né? Fazia parecer mais que ele seria um personagem mais raivoso, que iria tentar te matar a todo momento, a todo instante. Como se ele não tivesse uma consciência tão própria assim, né? Ele só agisse por natureza. E aqui claramente dá para se perceber que ele tem consciência assim e ele sabe dos atos que tá fazendo. O que te deixa bem curioso sobre o que esse personagem pretende fazer, né? Afinal, ele é temido por todo mundo da região, então alguma coisa de errado ele deve fazer, não é possível. Mas enfim, outra característica que é uma das principais para se criar um bom personagem, tanto herói quanto vilões, é o design da Fera. Como eu tinha falado anteriormente, que eu ia falar mais sobre o design dele, e o design dele é tanto quanto peculiar, pois ele é basicamente uma silhueta de aparentemente um homem alce, só que só preto. Olhando assim você pode dizer, ah, mas o design dele é muito simples. E bom, eu até concordo com isso. Sim, realmente é bem simples, mas eles se utilizaram bem desse design, porque o personagem ele sempre aparece na escuridão. A Fera acaba que, com esse ar de mistério, como eu havia dito anteriormente aí no vídeo, ele sempre se aparentou sendo um ser misterioso, né? Um vilão bem misterioso, que esconde vários segredos. E a cor preta em si, ela sempre se remeteu ao ar de mistério. Você namoraria comigo, Elfo? Você é da minha espécie, por acaso? E como o personagem, a Fera, ele é uma silhueta sempre toda preta, né? Sempre escuro, sempre da cor preta. Acaba que isso ajuda mais ainda nesse ar de mistério que o personagem carrega. O design dele acaba sendo bem importante para o comportamento que ele tem ao longo da série, porque ele sempre se demonstrou ser um vilão que aparece apenas na escuridão das sombras das árvores, né? Da floresta aí, do Segredo Além do Jardim aí, né? Que o Greg e o Ort está preso. Então acaba que fica tendo esses espaços aí vazios do cenário aí de sombra
sombra. E acaba que ele sempre aparece nesses espaços assim vazios com a sombra. Mas acaba que ele aparece de forma de fato bem interessante e dando aquele ar de sempre ter algo te observando aí nas espreitas, né? Sabe aquela sensação que você tem de quando parece que está sendo observado? Pois é, a fera com esse design assim, com essas características, foi bem utilizado para dar esse ar mesmo assim aos protagonistas e a qualquer um que estiver assistindo a série, né? Pra poder ter esse sentimento, sabe? E é utilizado de forma bem interessante. É realmente bem da hora o design dele e eu gosto bastante, tá ligado? É um design bem legal. Tem a questão do design dele também, na verdade, de ser essa aberração aí, toda esquisita aí. Esse sim, de fato, é um design que eu particularmente acho bem feio, tá ligado? Esse design aí é bem grotesco. Mas acaba que foi de forma intencional ser feito desse jeito, porque acaba que o design original, assim, entre aspas, dele, né? Não é bem original, né? É apenas a forma primária dele e acaba que sempre dá o ar de estar escondendo algo, né? E de fato ele tava escondendo algo. Quem assistiu a série sabe qual que é o segredo, né? Qual que é o plot twist, que é o fator da alma dele estar presa no lampião. Então ele sempre tava segurando esse segredo. E o design dele preto assim, parecia que ele sempre tava escondendo algo. Remetia a isso, né? Desde o começo da série ele aparenta ser um personagem que sabe das coisas, né? Sabe, tem os segredos aí escondidos, né? Afinal é o segredo além do jardim, o nome da série. Então, realmente tinha alguns segredos. Então, de fato, eu acho esse design dele bonito, eu acho muito da hora. Eu gosto bastante desse tipo de personagem assim. Como eu falei, a série tem pouco tempo de introdução e tal. Assim, na verdade, ela tem pouco tempo de minutagem e tal. Então, o personagem, ele aparece bem pouco. Então, não dá pra saber direito o motivo das escolhas do design dele ter sido dessa forma, né? Ter sido feito dessa forma, né? Mas, se tivesse mais tempo, a série podia ser um pouquinho mais explicado. Em resumo, eu acho o design da fera muito da hora e cumpre bem o seu papel. Agora, outra coisa bem importante para a construção do personagem é a construção do personagem. Ah, vá. Mas o que eu quero dizer é a construção do personagem com o decorrer da série. Por exemplo, como eu havia falado, ele tinha aparecido primeiramente no episódio 4. Mas obviamente ele não só aparece no episódio 4 e depois aparece no episódio final. Não, ele aparece assim em outros episódios. E como todo personagem, é importante ter sim uma boa construção para manter o personagem de forma interessante, né? Eu vejo isso de forma bem principal nos protagonistas e no vilão principal da série. E a fera, ela tem de fato uma construção bem legal, bem interessante. Mas ela não tem uma mudança bem radical do que poderia ser, né? De fato, a personalidade da fera. Ele sempre se demonstrou essa criatura misteriosa, uma criatura bem calma e uma criatura bem manipuladora, né? Desde o começo ele se demonstrou ser um personagem bem manipulador. Então ele não é daqueles tipos de personagem que no começo da série é imaturo, mas com o decorrer da série foi passando assim e tal, ele acaba se tornando um personagem bem mais maturo, né? Um personagem que carrega mais responsabilidades, né? Isso é um exemplo de personagem que é mudado de forma bem drástica. Ele não, a personalidade dele, o jeito dele e a ideologia dele sempre se manteve do mesmo jeito, né? Ele sempre se mantendo com a mesma opinião. O que eu acho que aconteceu aqui de fato é que o decorrer da série a gente foi descobrindo de fato o que é o personagem em si, né? Foi tipo assim, no começo tava dando umas pistas aí do que ele era e depois no final da série foi se perceber o que ele realmente era, né? Então a construção desse personagem foi mais de fato só pra criar mais intimidade, né? Assim por dizer, e conhecer mais sobre o personagem. Então é uma construção até que legal, funcionou, é uma construção que deu certo, só que na minha opinião não é uma coisa que não teve algo nada demais, entendeu? Não teve nada demais na construção do personagem. Foi um desenvolvimento simples do personagem, mas um desenvolvimento interessante, né? Um desenvolvimento que sempre mantém a curiosidade, né? Sempre mantém o espectador a querer continuar assistindo a série e descobrir mais sobre ele. Então transformaram o desenvolvimento dele deixando um personagem chato, né? Um personagem maçante, né? Que ninguém liga. Então a construção do personagem foi sim uma boa construção e foi de fato interessante e de fato importante para a história. E agora o grande finale, que eu acho que é uma das outras características bem importantes para um personagem, é a vibe e o encaixamento dele na série. Como assim? Bom, quando você vai assistir uma série de fato assim, né, de desenho animado assim, é bem comum de ter um universo totalmente diferente, tá ligado? De um universo bem diferente da realidade.
Bom, na maioria dos desenhos animados é assim. Normalmente em filmes assim de live action, que não aborda temas assim de super-herói, essas coisas assim, é mais parecido com a vida real, então você já tem um conhecimento do que a série pode se tratar, a vibe que a série tem. Mas normalmente desenho assim, aqueles desenhos que de fato se destaca, cada um tem suas características próprias. E quando a pessoa vai assistir de primeira assim, não sabe nada da série, nada da história e tal, também não se sabe qual que vai ser a vibe que vai ser passada naquele momento, né? Não se sabe o clima que vai ser passado na história. Uma das características do Segredo Além do Jardim é que a vibe que ele passa é ser bem parecido com a vibe de Gravity Falls, tá ligado? Ambas são bem parecidas. Eu particularmente acho que a vibe do Segredo Além do Jardim vem muito do outono. A série ela sempre vem se demonstrando a floresta com umas tonalidades que remetem muito ao outono, né? E o outono se remete muito a Halloween, que remete muito ao terror. E a série ela tenta às vezes flertar um pouco com o terror. E muitas vezes esse flash acontece por causa do personagem A Fera. Ou seja, a vibe que o personagem passa é muitas vezes associada ao terror. E querendo ou não, o design dele aparentemente ele lembra bastante o terror mesmo. Então eu acho que a vibe que a Fera consegue passar com o seu design e todo o clima e personalidade própria que esse personagem foi criado é realmente um clima mais de terror mesmo. É um clima de dá mais curiosidade também sobre a série, né? Acaba sendo uma peça-chave para algo essencial para a construção daquele mundo, sabe? A Fera, ela sempre se demonstrou ser um ser, né? Um ser bem conhecido na região, né? Não só na região, mas acho que não dá para entender direito ainda sobre a série o que é esse mundo aí, se é só um mundo pequeno ou se é um mundo gigantesco, mas pelo menos na região que o Greg fica passando aí da floresta, né? Aparentemente é a floresta em si que está perdido. Todo mundo da floresta conhece a Fera, né? Então todo mundo sempre fala pra temer a Fera e tomar cuidado com a Fera. E o encaixe da Fera é basicamente isso, é mais passar esse clima de terror e ele se encaixa muito bem na série. Eles conseguiram introduzir um personagem que realmente é a cara do mundo, tá ligado? Quando você olha pra série de Segredo Além do Jardim, não tem como você não lembrar da Fera, porque ele é um personagem bem marcante nesse quesito. Ele se demonstra ser um personagem bem marcante na questão de pertencer àquele mundo, sabe? Tem muitas vezes que um personagem pode ser de fato interessante na série, mas ele acaba não funcionando tão bem porque ele não parece ser daquele mundo, não parece pertencer àquele mundo, sabe? O personagem que você fica olhando, tipo, tá, né? É um personagem legal e tal, mas ele não se encaixou tão bem assim na série, saca? Eu não sei, a série não combina muito com a vibe daquele personagem, sabe? E a Fera que não, a Fera ele se demonstra sempre ser um personagem que se encaixou muito bem, se introduziu muito bem a esse mundo. E na teoria realmente é pra ser isso mesmo, porque afinal, como o Ward e o Greg, a gente do nada apareceu aí, né? Do nada brotou aí na floresta, não sabe de nada, não conhece nada, não conhece ninguém. E como a Fera sempre já se demonstrou ser uma criatura antiga naquele lugar, é óbvio que é de se esperar que seja um personagem já sabe o que quer, já sabe o que fazer e já sabe todos os macetes, tudo que ele pode se utilizar para poder tá chegando aos seus objetivos. E uma das maneiras, como eu falei aí anteriormente aí no vídeo, é que ele sempre fica andando à espreita aí da escuridão da floresta, né? Ele sempre ficou andando às espreitas aí das sombras das florestas, então ele se encaixou muito bem. É óbvio que o design ajuda muito nisso e, bom, o design dele foi acertado de maneira bem certa, né? Acertou bem no gol, um chutaço no ângulo. Em resumo, esse personagem, na minha opinião, tem de sobra, de forma boa, todas as características que são importantes para um personagem ser interessante. O design, a construção dele é magnífico, então ele é um personagem muito interessante. Outra coisa também seria a personalidade dele, né? Seria a personalidade do personagem. E a personalidade dele, como eu tinha falado antes, ele sempre se demonstrou ser um ser bem calmo, né? Ser aquele tipo de vilão calmo, tranquilo, mas que dá pra ver que ele é manipulador. Então é bem interessante, de fato, cada personagem ter essa personalidade própria. E essa série, ela acerta em cheio essa questão de cada personagem ter uma personalidade marcante, né? Cada personagem tem aquele seu jeito, tá ligado? Aquele seu jeito próprio. E a Fera, com certeza, é um dos principais que foi melhor criado, melhor desenvolvido. Mas enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like e se inscreve aí no canal apenas se você for assistir meus vídeos. Não tá vindo de mais inscritos fantasmas. É isso, espero ter deixado claro aqui meu ponto de vista aqui, meus gostos aí do porquê eu gosto desse personagem, né? Ele é um personagem que eu gosto bastante dele mesmo, e eu quis fazer esse vídeo sobre o porquê que eu achava ele tão interessante assim, o porquê que eu gostava tanto dele assim, né? Mostrar esse meu ponto de vista, beleza? Então é isso, falou e é nóis. Tchau, até o próximo vídeo.